Hoje nós estamos aqui para falar do Lifetime Cast, que é o nosso podcast para profissionais da saúde. Seja você um profissional autônomo, ou tendo um consultório ou uma pequena clínica. E hoje nós vamos falar de um tema que é extremamente importante para os profissionais da saúde, da sobrevivência à solidez. Como construir uma carreira sustentável e um consultório também sustentável na área de saúde. E hoje eu tenho aqui 3 convidados. Tenho a doutora Aline Matos, que é médica, mentora de carreira em saúde e professora universitária. A Camila Mendes, que é farmacêutica, advogada especialista na área de saúde. E o Alexandre Lorente, que é empresário da área de desenvolvimento de software e o cofundador do Lifetime. E nesse momento nós iniciamos então essa fala tão importante sobre esse conteúdo. Como construir uma carreira sustentável sendo profissional de saúde. E o Lifetime, ele vai trazer hoje essa fala sobre o que realmente importa para quem escolheu cuidar de pessoas e quer ao mesmo tempo cuidar da própria carreira. E aqui nós conversamos sobre os bastidores da vida real dos profissionais de saúde, o medo de começar, o desafio de se manter e a coragem de construir algo sólido com o propósito e a prosperidade. E esse tema nós sabemos que é urgente, porque a verdade é que muitos profissionais de saúde estão exaustos, sobrecarregados e desmotivados, mas existe um caminho, um mapa de construção de carreira que permite você viver muito bem da sua profissão, sem precisar atender 15 horas por dia, nem cobrar barato para encher a sua agenda. E para essa conversa, então, eu tenho aqui os nossos convidados que vão trazer esse conteúdo específico sobre cada um dos temas que nós vamos falar nesse momento. Vamos juntos conversar o que tem por trás do sucesso de quem vive bem da saúde, mentalidade, gestão, estrutura e comunidade. E vamos começar falando então das dores reais, porque antes de construir essa carreira sólida, nós precisamos entender o que está acontecendo nessa base. Então eu pergunto para vocês, nossos convidados hoje, por que tantos profissionais da saúde têm dificuldade em viver bem da profissão, mesmo que sejam muito bem, excelentes profissionais nessa parte técnica? Uau, que profundo isso, hein? Eu acho que a conversa de hoje vai ser muito boa, muito importante aí para nós, porque é um universo tão vasto aí para a gente poder permear e explorar cada nuance, né? Até olhando, eu acho que pelo prisma, a experiência de cada um de nós aqui na sua esfera, eu acho que vai ser um conteúdo muito legal aí para a gente estar explorando com cada um de nós aí perante ao público também. Bom, eu vou fazer um gancho aí com a Aline, que trabalha com toda essa parte de mentora de carreira, e quando você citou, né, Vânia, também essa questão de dor, né? Eu acho que parece que a dor vem antes de tudo, né? Antes de uma transformação, né? Eu acho que a gente encontrar, né, Aline, de repente até esse aspecto da dor, né, também. O que eu estou sofrendo hoje, o que eu tenho que fazer, qual caminho tomar, né? Esses primeiros passos, né, de poder talvez se enxergar para poder caminhar, né, esse profissional. Então esse é um ponto muito interessante, né, Vânia, que você trouxe, o Alexandre trouxe aí, né, das dores, né? A gente já vai começar por algo assim que pega muitos profissionais de saúde, né? Quais são as dores? Como que um profissional tecnicamente bem preparado não tem uma carreira sólida, não consegue construir, né? Vive patinando, né? Então, assim, eu acho que uma primeira coisa para a gente pensar é que muitos profissionais eles acabam buscando muitas coisas sem ter um direcionamento, né? Sem ter um propósito, sem ter um alinhamento. E a primeira coisa que a gente deve pensar é o que eu quero fazer, né? Qual que é o propósito da minha carreira, onde eu quero chegar. Então, eu diria que começar a organizar o que já tem, né? E ter um lugar para onde caminhar, né? Por que isso é importante? Para tomar decisões assertivas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Sim. E doutora Camila, o que para você, na sua percepção, acontece com esses profissionais? Eles são tão bons tecnicamente, mas não conseguem alavancar as suas carreiras. O que a gente percebe muito quando chega no escritório é que o profissional chega assustado. Principalmente quando nós falamos de
prevenção de processos, porque hoje é a realidade do profissional da saúde. Nós temos um outro tipo de comportamento do paciente, já é um paciente muito mais exigente, então isso acaba assustando o profissional da saúde. Porém, nós temos muitas ferramentas que dão uma sustentação jurídica muito boa para esses profissionais. Então, nós procuramos enxergar essas dores e trazer um pouco de acalento para o coração desse profissional da saúde. Mas, às vezes, ele se assusta porque realmente é muita coisa com que ele tem que se preocupar, não apenas com a capacitação técnica, porque os pacientes estão cada vez mais exigentes, mas a estruturação jurídica ele tem que pensar também. E esse ponto que você trouxe, doutora Camila, é tão importante, porque hoje nós vemos essa mudança dentro da área de saúde. Antes, claro, esses pontos são extremamente importantes, não é que antes eles também não importassem, mas hoje, até com mídias sociais, com uma comunicação diferencial, muito mais imediata, a gente percebe que as pessoas elas têm essa necessidade dentro desse imediatismo. É claro que olhando dentro do aspecto psicológico, eu como psicóloga, a gente compreende que isso não é o ideal dentro das nossas vidas, porém, nós profissionais de saúde hoje nós temos que nos adaptar a toda essa modernização, assim como já aconteceu em outras áreas. Então, às vezes a gente pensa, mas eu preciso agora fazer um marketing, eu preciso estar em mídias sociais, eu preciso ter um trabalho diferente de acolhimento do meu paciente. Precisa sim, porque o básico de antes ele já não serve mais. Então a gente vê sim que essas dores elas ficam cada vez mais aparentes dentro de tudo isso. Um medo que as pessoas têm de errar, né? Esse medo de errar, a pessoa trava no meio do caminho. E a vida muda muito rápido. Hoje as coisas estão mudando muito rápido. Então a pessoa ela busca o conhecimento, de repente já tem outras coisas, elas têm medo de errar. Né? E assim, eu vejo que um dos antídotos, né, para esse medo é o conhecimento, não é, Camila? Né? Quando a pessoa tem conhecimento daquilo que ela pode ou não pode fazer, dos caminhos que ela quer escolher, ela tem uma visão de futuro, ela está mais focada ali, isso acaba tirando um pouco do medo, né? O conhecimento. O que você acha? Eu acho que você falou a palavra ideal logo no comecinho da sua fala, planejamento. Sim. Quando nós vamos lá, direito são 5 anos, quando nós estamos no 6º ano, é que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Mas essa mentalidade já pode começar a ser moldada lá no finalzinho da faculdade. Existem bons programas para isso, boas alternativas para isso. Mas o planejamento é algo que deve estar durante toda a vida do profissional, principalmente no começo, durante a vida profissional também e no fim da sua vida profissional, porque temos que pensar em aposentadoria também. Sim. Eu acredito que a palavra de ordem seja planejamento. Sim. E Alexandre, falando em planejamento, você como empresário já há muitos anos, você dentro da sua área já se reconhece como empresário há muito tempo. Diferente dos profissionais de saúde que não se reconhecem como empreendedores e empresários. E falando em planejamento, o que você traz para esses profissionais com relação a essa frase, a essa palavra em específico? Como fazer um planejamento? Bom, primeiro eu acho que é desmistificar, né? Todos nós, eu acho que olhamos assim as nossas origens de um planejamento, aqueles planos de negócio de mais de 50 páginas, aquela coisa que você fala, não, isso aqui é só para uma grande empresa, grande corporação que tem isso, né? Não é para mim, não faz parte do meu dia a dia, mas faz um planejamento da sua rotina semanal, né? O seu planning semanal de suas atividades, obrigações, e até mesmo de aprender como construir isso também através dentro de uma ferramenta, né? Fazendo até um spoiler aqui, por isso que temos isso, né, Vânia, dentro do Emo's Lifetime, na plataforma que criamos também um diferencial de como ajudar esses profissionais que estão sozinhos, não sabem para onde ir, não sabem o que é um planejamento para a sua cultura, sua realidade, essa que é a verdade. E como desenvolver isso, começando do zero, e todos os aspectos, né, legais, gerenciais, né, a parte da alma do negócio, né, marketing comercial, de como atrair mais pacientes, divulgar, ampliar. Então esse planejamento ele deve ser iniciado, né, perder os medos, olhar aí o que temos, inclusive na comunidade, algumas ferramentas, insights e conteúdos valiosos que orientamos muito bem sobre isso.
E começar de alguma forma colocando o que eu faço hoje. Quais são os meus pontos fortes? Todo mundo tem seus pontos fortes. Então vamos começar a explorá-los, né? E quais são as minhas dores hoje? O que eu preciso, né? Em que momento da minha vida eu preciso resolver esses pontos? Isso é um planejamento, né? Uma consultoria, um planejamento financeiro, né? Vou lá com a doutora Camila, poxa, eu preciso aqui regularizar meus documentos, a parte de vigilância sanitária, entre outras coisas. Então, e outros aspectos também. Então, esse planejamento ele é um norte. Se você não sabe para onde você vai, né, você acaba dando voltas constantemente. E lembrando, né, Alexandre, que as dores elas não são para evitar, né, para tratar ou para você direcionar, né? Quando você tem um ponto forte, é bom você enxergar os pontos fortes, quem não gosta, né? Eu sou bom nisso, naquilo, mas eu tenho essa dor, né? Muitos profissionais de saúde, eles fogem da dor, né? Por exemplo, eu gosto muito de fazer vídeo, mas eu não sei me comunicar, então vídeo não é para mim, né? Então, dentro desse planejamento, tem que ter algum momento que aquele profissional de saúde vai buscar não mais um curso dentro da área dele, mas sim um curso de comunicação, por exemplo, né? E daí que ele vai poder fazer aquele curso para ele poder sanar aquela dor da comunicação dele, para ele poder se posicionar nas redes sociais, por exemplo, né? Porque muitos profissionais de saúde têm essa dor, né? Do posicionamento, de como atrair paciente, como que eu não consigo falar do meu trabalho. Às vezes a questão não é você saber mais daquilo que você já faz muito bem, mas a questão de se comunicar. Então a pessoa precisa, dentro daquele planejamento dela, colocar quando, onde, como eu vou aprimorar a minha técnica de comunicação, né? E assim, né, nas mais diversas dores que o profissional vai apresentando. Então isso é planejar, né? Você olhar para a dor e ver como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou caminhar andar por um caminho que eu determinei para mim, né? Não ficar tomando decisões ao acaso. Recebo um convite aqui, eu vou para lá. Recebo um convite aqui, eu vou para lá. Então o planejamento faz com que as coisas fiquem mais direcionadas, focadas, né? E esse ponto é muito importante, desenvolver habilidades além da questão técnica. A habilidade técnica nós já aprendemos na faculdade e continuamos estudando depois por muito tempo, mas aprender outras habilidades, tanto na área de gestão, quanto na área de comunicação e outras que possam aparecer dependendo da demanda de cada profissional mesmo. Isso excelente. Aí. Uhum. E além de outras dores que a gente percebe, é o medo de acreditar, às vezes, que ele não é suficiente para aquele tipo de atendimento, que ele não tem o conhecimento suficiente. É muito comum sair da graduação, né? E talvez vocês tenham sentido um pouco isso também. Nós saímos com tanto conteúdo que a gente não sabe o que fazer, nós não temos tanto essa vivência prática. Depois que a gente vai para a vivência prática, nós entendemos muito mais até o nosso valor como profissionais. Mas a gente vê muitas dores mesmo nesse sentido. Se achar incapaz daqueles atendimentos em específico, não saber valorizar o seu trabalho, cobrando um valor muito abaixo do que seria, entre muitos outros, né? Dificuldade de posicionamento em mercado e tudo mais que a gente já percebe aí dos profissionais. E, doutora Aline, você que trabalha com muitos profissionais que estão tentando se encontrar na carreira, o que você mais observa nesses profissionais nesse início de jornada? É uma falta de propósito? É uma dificuldade em se posicionar? O que você percebe que é mais intenso? Então, é interessante que você trouxe, né, justamente essa questão, né? Muitos profissionais, eles têm dificuldades de acreditar na própria capacidade, né? Eles não acreditam, muitas vezes, que eles podem transformar a vida do paciente. Eles acham que o que eles têm, que eles conhecem, que eles sabem, não é o suficiente, né? É esse buscar esse autoconhecimento, essa identidade, entender que aquilo que ele faz realmente vai transformar a vida daquele paciente, vai transformar a vida de pessoas. E quando a pessoa não acredita nela, ela não consegue passar isso para o outro, né? E dela fica com aquela sensação de que nunca é bom o suficiente, nunca tá adequado, né? Mas daí assim, como resolver essa questão, né? É a pessoa buscar, né, o seu autodesenvolvimento, seu autoconhecimento, se fortalecer, né? E isso vem de raízes de identidade pessoal, né? Você como psicóloga pode falar um pouquinho sobre isso, né? Da questão da como a pessoa pode buscar esse caminho, né, de acreditar nela, acreditar que ela pode transformar a vida das pessoas. Isso mesmo. E nós tivemos uma postagem do Lifetime, inclusive falando sobre a síndrome do impostor, que é muito comum, não só para profissionais em início de carreira.
acredito que até nós, né, em algum momento a gente se depara ou um caso muito mais complexo, ou alguma questão, e fala, tá, mas e como é que eu vou resolver isso? Mas essa síndrome do impostor no início de carreira, ela é muito mais intensa, que é aquilo do achar que não conhece o suficiente. Então eu preciso buscar mais cursos, estar mais preparado. Mas será que a nossa preparação também não vem da parte prática? Se a gente se prepara só teoricamente, na parte prática é claro que a gente vai ter algumas dificuldades em algum momento. Por isso que a gente precisa, sim, começar esse trabalho e confiar no que nós estamos fazendo, para que a gente vá galgando essa experiência mesmo. Exato. Se você fez um bom curso, você estudou, né? Ou se você já trabalha há um tempo, você busca se informar em congressos, tem conhecimento técnico, é importante que você vá lá na prática, vá atendendo seus pacientes e vá estudando, né? A gente não pode achar que a gente sai da faculdade pronto. E o mundo muda, tem informações novas, né? Você vai atendendo, você vai estudando, você vai se moldando, né? Mas o importante é acreditar que você é o suficiente para começar, né? E acreditar na transformação que você está causando nas pessoas, né? Naquele bem que você está fazendo. Então, acho que é mais ou menos por aí. Esse é um grande desafio. Até fazendo um link disso, né? Eu acho que nunca estamos prontos, né? Eu acho que é um ponto de partida importante, né? Não importa se a gente tem 5, 10, 50 anos de experiência. É sempre um aprendizado constante, né? E até olhando para o mundo hoje em dia, ele também é mais desafiador do que era 50 anos atrás. Agora, trazendo aqui também para mim a questão da tecnologia, porque todos os processos, todas as informações estão aí. Então, o que é verídico, o que não é, o que é real, o que não é, né? Qual que é o meu público está mudando a forma de querer determinados assuntos, exigindo coisas diferentes, né? Mais específicas. Então, tudo isso, essa adaptação, Lino, concordo, faz total sentido. Conhecimento e aprendizado para sempre, né? Exatamente. E a constância, né? A constância de estudos, constância de aprendizado, por conta das publicações científicas, principalmente nós aqui na área da saúde. Então, agora eu vou falar como profissional da saúde farmacêutica, não como advogada, mas a evolução do conhecimento científico é muito alta. Então, são muitas revistas publicando muitos estudos idôneos, autênticos, sérios, e isso causa um impacto muito importante para os profissionais da saúde, porque ele pode vir a ser questionado por uma nova tecnologia que eventualmente deixe de oferecer para o paciente. Então, agora é a advogada que vai falar, tá, gente? Então, eventualmente, até mesmo um paciente pode questionar judicialmente a falta de aplicação de um método novo, uma nova tecnologia, uma nova medicação que foi lançada no mercado, e por que esse profissional não prescreveu esse dado tratamento, essa dada tecnologia para um determinado paciente. Então, a atualização científica constante é muito importante para o profissional da saúde se resguardar de problemas futuros. Isso tem que fazer parte do planejamento também do profissional da saúde. Ao mesmo tempo que você precisa estar informado, hoje a gente tem aí a informação, né, muito disponível, né? Então, assim, se você tiver um planejamento de estudo, um planejamento daquilo que você está buscando entregar para o seu paciente, quais são as pessoas que você trata, quais são as pessoas que você conversa, quais são as patologias ou as demandas que você tem, né, de você ter clareza sobre isso e estar sempre atualizado, né? Hoje a gente tem essa facilidade também de se atualizar, né? Sim. Isso é importante. Sim, e oferecer isso para o nosso paciente, essa atualização, ela é importante para nós também como profissionais. E a gente nunca para de estudar, independente da área. A tecnologia também é a mesma coisa. Porque todo esse conteúdo científico, ele vai sim se modernizando também. É importante que a gente faça esse acompanhamento. É não estagnar na carreira, não achar que isso aqui é o suficiente, eu vou fazer isso, e se o paciente quiser, é isso aqui que eu entrego. O que nós falamos aqui, sim, é esse desenvolvimento de todos os aspectos, seja
sim nessa parte também de habilidades técnicas, seja na parte de gestão ou desenvolvimento de demais habilidades que são importantes, e aí não só para a nossa profissão, mas para a nossa vida também. Sim. Exatamente. E falando em vida, doutora Aline, vou puxar de novo para ti. Como é fazer essa junção, pelo que você vê dos seus mentorados? Então, dentro do nosso trabalho, nós atuamos de uma determinada forma, mas e dentro da vida pessoal? Como é que as pessoas cuidam da carreira e junto com a vida pessoal? Ou muitas vezes, nós profissionais de saúde deixamos de cuidar da nossa vida, mas cuidamos muito bem dos nossos pacientes. Vânia, esse é um desafio, né? Hoje a gente tem acesso a muita coisa, muita informação, a gente tem muitas possibilidades de coisas para fazer, para ir atrás, né? Muitos cursos, e a gente tem que cuidar com excesso também, né? Quando a gente fala de vida pessoal e vida profissional, nós temos uma pessoa profissional e uma pessoa pessoal, né? É importante que elas sejam vistas de forma diferente, mas que elas sejam amigas, né? Que elas se conversem, que elas consigam fazer esse planejamento em conjunto, né? Tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. Mas uma coisa assim que eu acho que é bem interessante, né, de um conceito até atual, que eu acho bem legal, que é a questão do essencialismo, né? A gente tem que ter o nosso planejamento, o nosso foco com base naquilo que é mais importante, né? Saber dizer sim para o que é certo e dizer não para aquilo que não faz sentido, né? Se a gente não tem esse planejamento, esse foco, né? Quais são os objetivos? Quais são os meus objetivos na vida pessoal? É isso. Quais são os meus valores? Quais são as minhas prioridades? É isso, é o meu casamento, são os meus filhos, é a minha família, né? Eu vou dizer sim para aquilo que é importante aqui. Na vida pessoal, profissional é a mesma coisa, né? O que é importante para mim? Aonde eu quero chegar? Eu tenho tal objetivo profissional, de trabalhar em tal lugar, de atender tal público, né? Aquele é o meu objetivo. E quando surgem os convites, as possibilidades, né? Que surgem bastante hoje, a gente tem que saber aonde a gente quer ir, para a gente dizer sim para aquilo que é importante e dizer não para aquilo que não é importante, né? Então, a gente deixa só aquilo que é essencial. E isso, né, tem a ver com o que a gente já falou de planejamento, tem a ver com o que a gente falou também um pouco de propósito, né? E também, assim, como a gente juntar isso de forma saudável, né? A gente entender que a gente não é um profissional, a gente não pode deixar que a nossa identidade ao longo da vida seja atrelado totalmente ao profissional. Eu me vejo como uma boa profissional, mas as outras áreas estão deixadas de lado, né? Então, a gente tem que ter esse posicionamento e ver em cada área o que é essencial e dedicar a maior parte da energia a 3, 4 coisas ali, e o restante, né, a gente vai moderando, né? Mas a gente tem que ter as prioridades e dizer sim porque é importante e saber dizer não, que é uma dificuldade de muita gente, não é, Vânia? Sim, isso mesmo. E aí, de novo, como você disse, é aquela palavra mágica, planejamento. Planejamento profissional, planejamento pessoal, é o planejamento de agenda, porque nós já vimos profissionais que atendem 15 mais horas por dia, 50, 60 pacientes por dia. Então, é reestruturar isso. É claro que cada um vai entender o momento que está vivendo profissionalmente, mas é a condição de reestruturar isso, seja a curto prazo, médio, a longo, dentro da condição de cada profissional mesmo. E agora, vamos puxar, então, para a doutora Camila, né, aproveitar todo esse conhecimento jurídico que nós temos, que você vai nos trazer hoje, e falando de algo que muita gente foge, que é essa parte, então, de como estruturar, formalizar o consultório, como planejar o consultório, muito antes até de abri-lo. Então, o que o profissional precisa saber sobre contrato, CNPJ, essa responsabilidade legal, para que ele possa se proteger e trabalhar com tranquilidade? Então, vamos puxar um pouquinho também para a palavra de ordem do nosso podcast de hoje, que é planejamento. Então, quando nós estamos terminando a faculdade ou em algum processo, alguma fase da vida que estamos em reestruturação de carreira, é necessário nós termos um mínimo de orientação para a gente verificar para onde estamos indo, onde queremos chegar. Mas aqui na área da saúde nós temos algumas particularidades, porque nós estaremos com uma vida na mão, um paciente, que é o nosso paciente. Então, por conta disso, surgem vários desdobramentos, não apenas na questão do atendimento ao paciente, mas eventualmente na estruturação de um consultório, de uma clínica. E para quem está começando, eu recomendo que se contratem, busquem serviços que possam orientar, principalmente, por exemplo, se a pessoa vai trabalhar só com o seu CPF ou se ela já vai instituir um CNPJ. Dependendo da profissão,
ela pode ser MEI, que é um microempreendedor individual, ou não. Quem tem profissão regulamentada, como médico, farmacêutico, dentista, não pode ser MEI. Ele tem que ter uma outra estruturação. E com relação aos documentos, essa é uma das dores das pessoas, aqui dos meus clientes, que chegam no escritório. Doutora, é muita burocracia, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu não sei fazer contrato, eu não sei fazer termo de consentimento. Justamente, meu querido, você não sabe fazer porque você fez uma graduação muito provavelmente na área da saúde, então eu também sou da área da saúde, eu não tive essa formação técnica jurídica para elaborar uma cláusula que dê segurança jurídica para o profissional na sua atuação. Então, você vai ter que buscar algumas alternativas que lhe forneçam bons documentos da área da saúde. Por quê? Agora há pouco, nós falamos da judicialização na área da saúde. Nós temos uma questão bastante delicada, porque se o profissional omite, às vezes ele esquece de colocar ali num termo de consentimento uma orientação importante para o paciente, então isso já pode colocar o profissional em vulnerabilidade técnica jurídica. E os profissionais especializados neste ramo conseguem enxergar quais são as necessidades daquele profissional, as particularidades daquele profissional e elaborar bons contratos, bons termos de consentimento, uma boa ficha de anamnese guiada. Mais ou menos nesse sentido, né? Trazendo aqui o planejamento e a segmentação na concretização do sonho desse profissional, que é começar a trabalhar e ganhar dinheiro. Você falou em vulnerabilidade, né? Assim, a gente pensa que na maior parte das vezes, se ele não se calçar dessa segurança, vai dar tudo certo, né? Mas a gente não pode pensar, né, nessa questão de que vai dar certo, né? Exatamente. Hoje a gente tem que prevenir, a gente tem que pensar, porque você vai atender aí sem documentos nenhum e pode dar tudo certo, mas você atende que dá alguma questão. Exatamente. E daí você vai ter um problema jurídico, né? De repente uma questão financeira, uma questão de problema com, né, o teu nome, toda uma imagem que foi construída, né, que vem abaixo. Exatamente. E dentro desse 100 você não sabe aonde que está. Então, a questão é você ter uma base bem feita, né? E isso faz ganhar tempo, não faz? Ao longo do tempo. Com certeza. Porque quando a pessoa tem tudo estruturado, depois sombra é de só... dúvida. A gente vai adaptando, consegue fazer uma adaptação, tudo, a depender do paciente, né? Mas é imprescindível que esse profissional tenha um mínimo de conjunto dos documentos que lhe dê um respaldo jurídico. Como nós falamos da questão do conhecimento científico. Então, são muitas revistas científicas, muitas publicações, muitos estudos novos, novas tecnologias, novos medicamentos, novas formas de detecção precoce de doenças. Nós temos as doenças ultra raras agora, que também é uma questão bastante delicada quanto à responsabilidade dos profissionais. Mas, à medida que o profissional da saúde se capacita, ele se atualiza e transfere todo esse conjunto de documentos e de atualização profissional para os seus documentos médicos, o risco jurídico vai diminuindo. O risco nunca é eliminado. Eu não uso a palavra blindagem aqui no direito médico preventivo, porque o risco na área da saúde é inerente à nossa profissão. Agora é a farmacêutica falando. Mas, agora é a advogada falando. Nós temos como prever esses riscos, que são as ferramentas que o direito médico proporciona. Mas também o profissional precisa fazer a parte dele. Vamos estudar, vamos nos capacitar. Assim o risco vai diminuindo. Então, para simplificar, você tem que ter um profissional da área te amparando, né? Você não precisa entender de tudo isso, você precisa conhecer, né? E saber utilizar. E ter um profissional, né, que vai ajudar a fazer essa segurança aí, ter um pouco mais de segurança trabalhando com ele, né? Ou por perto, né? Como parceiro, né? Então, quando eu leciono essa aula de segurança jurídica, aí as dores aparecem. As dores aparecem no começo da aula, no fim da aula e mais ainda... as dores aparecem no começo da aula, no meio da aula e mais ainda no fim da aula. Porque os alunos ficam muito impressionados. Professora, é muita coisa. Como que eu vou fazer um contrato?
como é que eu vou fazer uma política de tratamento de dados? Porque agora tem a LGPD para complicar a minha vida. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou armazenar os dados que eu produzi do meu paciente? Falei, simples assim. Aqui nesta aula nós estamos mostrando para vocês, o direito médico vem mostrar para vocês quais são os riscos, quais são as dores que vocês estão passando ou que vão passar ao longo da sua vida, inevitavelmente. Mas nós temos as ferramentas certas, as ferramentas ideais que vão proporcionar para você esta segurança jurídica. Então, às vezes é um contador que vem ajudar, às vezes é uma empresa da informática que vem proporcionar a segurança no tratamento de dados, na coleta, na produção, no armazenamento, e tudo isso. É a figura do advogado, é a figura do arquiteto, que também vem nos ajudar na questão da estruturação física do consultório. E é uma equipe, né? Nós nunca trabalhamos sozinhos, é sempre o espírito de equipe. Sim, isso mesmo. E Alexandre, é por isso que também o eBOS Lifetime, ele tem todo esse amparo com relação, toda essa conformidade com relação à LGPD. Sim, exatamente. Até trazendo esse link aqui tão importante, né? Desde o começo pensamos em todas essas questões, né? E por isso que aqui na nossa rede de parceiros também do Lifetime, trazer mais do que uma ferramenta, né? Trazer todo esse amparo de segurança, não é blindagem, nunca tem blindagem na área nenhuma. Eu acho essa palavra muito forte. Sim. Eu não uso, porque tudo tem um risco, né? Já é um risco inerente. Sim, sim. Mas essa solidez, né? Traz essa solidez, essa estruturação, para que através de uma ferramenta que seja totalmente segura assim, nesses aspectos legais, né? De tecnologias atuais, e em conformidade à LGPD. Então já é, eu acho que um bem caminho andado quando a gente tem isso também, essa plataforma, no nosso caso o eBOS Lifetime, que garante, né, toda a sua parte de agenda, prontuários, dados dos seus pacientes e também os documentos ali dentro em conformidade. E claro, nunca a gente vai parar por aqui, por isso que sempre vamos estar nós também, né, inovando, estudando, trazendo o que há de melhor também no mundo, no Brasil, né, de acordo com as nossas leis aqui, também para dentro da plataforma para dar mais segurança aí ao nosso público como todo. Isso mesmo. E pensando, claro, em toda essa questão dessa estruturação e falando de planejamento, essa palavra vai vir muito aqui ainda. Eu lembro de quando eu comecei, há quase 14 anos, e não era nada desse mundo que a gente vive hoje. O que a gente tinha de prontuário ainda era no papel, muitas vezes. E aí o cuidado, como é que eu levo isso? Se eu atendo em outras clínicas, eu tive sempre meu consultório particular, mas eu via colegas que atendiam em outros lugares, carregavam aqueles documentos. Então hoje sim, a LGPD é extremamente importante, mas hoje a tecnologia veio facilitar muito, porque hoje nós temos o prontuário digital, onde eu estiver, ali, claro, um lugar seguro para o paciente, eu abro ali a minha tela e faço os registros necessários, tudo em conformidade, geralmente com o que é necessário. Então, a gente percebe essa modernização que ela vem de uma forma muito positiva também. Porque nós também, como pacientes, não gostaríamos de ter as nossas informações soltas por aí. Então, a gente pensa também nesse cuidado com o nosso paciente. Ele também não quer. Então, além do nosso sigilo, claro, dentro da nossa própria profissão, a gente tem que ter esse cuidado com as demais informações também, dentro de outros locais em que a gente possa estar. Então, isso é bastante importante. E essa base da carreira é também essa clareza, né? O que traz essa solidez é como nós estamos falando aqui, essa clareza de que, ok, nós não vamos conhecer tudo, não seremos especialistas em direito, em contabilidade, em outras áreas, em oratória, mas nós podemos aprender o que é o básico dentro dessas áreas e contratar os profissionais que são especialistas nessas áreas para que possam nos ajudar dentro do que a gente tem como necessidade, para que possam trilhar esse caminho junto conosco. Então, essa é a importância também dos demais profissionais dentro de tudo ali que a gente vivencia mesmo dentro do consultório. E Alexandre, falando também dessa estrutura prática, muitos profissionais da saúde se perdem nessa gestão, que é agenda, finanças, marketing, prontuário, um pouco de tudo que já estávamos falando aqui. Como a tecnologia pode ajudar esses profissionais a sair desse caos e ter um consultório mais leve e organizado, tá? E o eBOS Lifetime também nasceu para poder trazer um pouquinho mais de resolução para essas dores. Sim, até pegando um gancho aqui um pouquinho antes, né, que a gente estava conversando agora, eu vou trazer assim, um ponto de reflexão,
aí para você, profissional da saúde. O teu paciente, hoje em dia, como a doutora Camila falou, ele é mais exigente. Nós sabemos disso, né? E ele vai perceber também no teu aspecto de organização. Isso está muito evidente, né? Na forma como você se comunica, como você agenda, ou você esqueceu, furou o compromisso. Então, olha quantas informações, né, Vânia, para se ter um consultório, ter a tua carreira, né, Aline? E assim a gente poder chegar, né, doutora Camila, também, todos esses documentos, essas normas, estar regularizado o máximo possível, respaldado. Comece o teu checklist. Então comece com a organização. E começar com a organização é começar com ferramentas certas. E essas ferramentas certas, novamente trazendo aí, né, a nossa proposta. Então o eBOSS Lifetime ele veio para integrar todas as áreas de uma forma muito mais fluida, desmistificar, tirar esse medo que todo mundo tem. Parece que quando fala em gestão é um medo, né? E Aline, quando fala em finanças, então, eu acho que é um arrepio na espinha de todo mundo. Fala, né? Eu acho que muito profissional de saúde não tem a sua gestão financeira organizada porque não gosta nem de olhar, né? Porque coisa que o que a gente não sabe, o que a gente não estudou, o que a gente não está preparado, a gente tem medo, né? A gente acaba meio que fazendo vista grossa e daí vai correndo, né? Sim. Então, é um desafio, é um dos grandes desafios. A gestão financeira é um dos grandes desafios do profissional de saúde, com certeza. Sim, e é por isso, né, Vânia, que eu acho que foi o nosso maior desafio também. Olhar as áreas, desde a gestão que a gente está falando de atendimentos, né, o cuidado com o paciente, o aspecto financeiro, aí a gente vai, né, para a parte ali de marketing, gestão de leads, planejamento estratégico, voltado a esse profissional, trazendo uma única plataforma num único lugar, de uma forma que seja fluida, prática. Eu não sei sobre isso, não tenho experiência nisso, mas aí a tecnologia vem para te empoderar. Então nós temos hoje, tomar um cuidado que nós estamos vivendo numa era de muita informação, principalmente nos últimos 3, 5 anos, o volume de informações são muito grandes, mas se nós não centralizarmos isso numa única plataforma, né, com o meu checklist, organização financeira, meus recebíveis, pagamentos, né, as minhas agendas, o meu planejamento ali, onde nós temos também até a ferramenta de publicação nas redes sociais, a página de Landing Page Pro, ou seja, você mantém tudo isso de uma forma organizada, mais coesa, e isso vai te poupar o quê? Vai te poupar tempo, recursos, e até mesmo para estar investindo, né, também nas adequações legais, jurídicas. Você tendo tempo, você vai atender mais, você vai atender com melhor qualidade, vai conseguir melhores resultados e vai também buscar aí também, através dessa comunidade, também parceiros estratégicos importantes para a tua jornada. Então, essa é a grande diferença também que o eBOSS Lifetime vem, né, para somar e fazer diferença aí na transformação da vida desses profissionais. Sim. É um grande produto, né, que chegou aí para trazer benefício, né, porque a gente desde o começo pensa, né, de uma forma de trazer, como trazer um conteúdo tão complexo profissional de saúde de uma forma simples, né? Sim. A gente vê aí muitos softwares complicados, né, com muitas abas que às vezes não são utilizadas e acaba, você olha aquilo. Eu já passei, né, já usei alguns prontuários, e às vezes a gente não usa as funcionalidades porque é muita coisa e acaba travando até pro básico, né, de tudo aqui, o que é essencial, né? Então o eBOSS Lifetime com certeza foi pensado naquilo que é essencial, né, e trazer de uma forma mais humana, assim, né, com uma carinha mais do profissional de saúde para que ele realmente se sinta confortável em utilizar, né? Eu acho que essa é a ideia, é a proposta, né, para que, né, a gente falou antes, né, como conciliar a vida pessoal e profissional. Essa plataforma ela ajuda também a fazer essa conciliação, né, porque você está ali, você está lá na tua casa, você tem a plataforma ali na tua mão, você consegue ver as tuas finanças, o que você gastou, né, associar o pessoal com o profissional ali dentro. Precisa pesquisar algo de um paciente ali, você tem isso na palma da mão. Então isso poupa tempo, né, poupa energia, e para que a gente possa gastar tempo e energia, né, mais na vida pessoal, né? Ninguém quer ficar preenchendo tabela, fazendo tabela de Excel, fica até de madrugada, cansa, né? Quando você pode simplificar, né? Ter ali mais praticidade, mais automação, né, nos resultados. Então, muito legal. Isso mesmo, e o Lifetime, ele é uma soma da tecnologia, trazida pelo Alexandre, e dos profissionais de saúde
que, como nós, sempre agregamos também aí outros conteúdos ao Lifetime e dentro desse processo da própria mentoria de carreira, do desenvolvimento do profissional em geral. A nossa intenção não é unicamente uma plataforma para que se faça a gestão, é mostrar como fazer, porque nós profissionais de saúde também nós temos uma vida muito solitária quando a gente pensa ali no consultório. E às vezes a gente não participa de grupos, a gente não participa de cursos que nos ensinem a fazer a gestão. E isso nós vamos trazer aqui em conjunto, e todo mundo já percebeu que tem especialistas aqui de diversas áreas, então pessoas que têm uma qualidade nesse conteúdo para trazer, para auxiliar todos os nossos clientes da Lifetime também nesse desenvolvimento com solidez dessa construção de carreira, que é o que a gente mais fala. E se tem uma mensagem que esse episódio deixa é que ninguém precisa enfrentar essa jornada da saúde sozinho. A carreira sólida é construída com apoio, clareza e estrutura, com planejamento. E agora, para que a gente possa encerrar essa nossa rodada aqui, essa nossa fala tão importante, o que eu quero perguntar aqui para vocês, e que eu gostaria que vocês deixassem para as pessoas, é qual é o conselho que vocês dariam para quem está começando hoje? O que vocês diriam para quem está começando, mas também para quem talvez começou, não se estruturou com esse planejamento necessário, está pensando em desistir da carreira? Então, por favor, cada um de vocês tragam aí o que vocês percebem, tá? Dentro do processo de mentoria, dentro do atendimento aos clientes, até mesmo dentro dessa visão da tecnologia nesse aspecto, como a tecnologia pode ajudar esses profissionais. Eu vejo assim, né, de tudo que a gente trouxe, né, o que você, alguém que está começando, seja do início ou começando uma vida planejada. Às vezes a pessoa já tem 5, 10 anos, né, de vida profissional, mas ele quer começar uma vida mais organizada. Um conselho simples, é o básico, é organizar aquilo que você já tem, né, o que eu tenho hoje, o que eu estou fazendo, o que é útil, o que precisa manter, o que eu posso eliminar. Então, é aquela primeira organização. Porque às vezes a pessoa pensa, eu quero mudar, então eu vou buscar muitas coisas. Mas se você buscar mais coisas, trouxer mais coisas para algo que está desorganizado, você vai se perder, né? Então, coloque no papel aquilo que você já tem, organize aquilo que você já tem, né? É um grande primeiro passo. Parece que não está fazendo nada, mas está fazendo um grande... Porque quando se organiza, você consegue ter clareza, né? Isso aqui eu vou manter. Às vezes você está fazendo atividade que você nem sabe mais por que você está fazendo, indo em lugares que você nem sabe mais por que você está indo, né? Então, coloque tudo na mesa, organize aquilo que você já tem e comece a planejar um próximo passo, né? O que eu vou fazer na próxima semana, o que eu vou fazer no próximo mês, com base em objetivos que você quer atingir. Então, acho que o primeiro passo é organizar aquilo que já tem, né? Já está dando um grande primeiro passo. Que vai trazer essa clareza. Então, até mesmo a pessoa que está pensando em desistir, às vezes ela não sabe nem por quê. Porque está difícil financeiramente, porque eu não sei captar pacientes. Ela vai poder compreender o que está acontecendo e depois disso ter esse esclarecimento. Eu quero desistir por uma coisa que eu nem sei o que está acontecendo, ou realmente agora eu vou abrir mão porque eu entendi que isso não é funcional. Pode ter uma organização, né? E a pessoa ali naquilo de desistir acaba encontrando um novo rumo, né? E aquele rumo que tem sentido. Às vezes a pessoa tá... Por que às vezes ela pensa em desistir? Porque ela tomou decisões não alinhadas com o objetivo. Então ela está trabalhando em lugares que não fazem sentido, ela está trabalhando com pessoas que não fazem sentido, atendendo um público que não era aquele que ela queria atender. Por quê? Porque a vida levou para aquele rumo. Mas quando ela dá um passo para trás, começa a olhar, ela pensa, não preciso desistir, eu preciso reorganizar o meu rumo, né? Reorganizar, começar a tomar decisões diferentes. É um novo começo, mas ele é muito satisfatório, porque ele tem um ganho mais para frente, né? Que é muito interessante. E até fazendo um complemento aqui, eu acho que é assim, veja o que você faz de melhor do seu serviço e conheça com mais profundidade o teu público, né? Que é essa questão que você mencionou muito bem, porque todo mundo já passou por isso. Eu mesmo já passei por necessidade, você vai fazendo e vai trabalhando a todos, né? Mas quando você atua para todos, você não faz bem feito para um determinado público e não cria o teu diferencial. E aí muitas vezes gera conflito e gera possivelmente desistências. Frustração. Né? Sentimento de que não está fazendo um bom trabalho. Tomou caminhos, investimentos precipitados e N formas. Então o conselho que eu dou, analise o que você faz de serviços, de um serviço melhor, e estude bem o teu público, o teu nicho.
e se especialize nisso daí. Ótimo. Eu diria assim que o profissional ele precisa, obviamente, lançando mão do planejamento, ele precisa se organizar, até mesmo para ou ele se manter na carreira, ou se ele está pensando em uma reestruturação de carreira na área da saúde, como foi o meu caso também. Eu saí da saúde e fui para a área do direito. Planejamento é tudo, mas nós aqui na área da saúde, em especial, como nós estamos tratando um paciente, estamos lidando com uma vida nas mãos e temos esse risco inerente à nossa profissão da saúde, é necessário que o profissional sente, se planeje e tente enxergar quais são os principais riscos, quais são as principais dores, quais são as principais vulnerabilidades que esse profissional pode estar passando em um determinado momento. E sempre se capacitar, procurar voltar os olhos para uma atuação preventiva, porque a prevenção evita gastos desnecessários, tanto financeiros, gastos de tempo, gastos com até mesmo a saúde mental, como nós estamos tratando aqui em alguns momentos da nossa conversa. Eu acho que prevenção, como eu venho do direito preventivo, eu deixo essa mensagem de prevenção. Às vezes é difícil a gente mapear onde que estão ali as minhas dores, às vezes eu não enxergo porque a rotina do dia a dia toma muito o meu tempo, mas é necessário botar um pouquinho o pé no freio e tentar buscar fontes, buscar profissionais que me ajudem a mapear e fazer um bom serviço preventivo. Sim, e todos esses pontos que vocês trouxeram são extremamente importantes, porque a gente vê que é uma estruturação ou uma reestruturação da carreira do profissional. Inclusive, também já postamos aqui no Lifetime falando sobre a síndrome de burnout nos profissionais. Então, profissionais que atendem, às vezes, ali 15 horas por dia, fazem muitos plantões porque tem uma necessidade financeira, atendem muitos pacientes durante aquele momento. Existe uma questão muito complicada, assim, desse cansaço, dessa exaustão mental. Sim. Então, são carreiras que precisam ser reestruturadas quando se chega nessa etapa. E, às vezes, no início, a gente entende que a gente precisa fazer, assim, um pouco de tudo para poder encontrar depois o nosso nicho. Mas se a gente já puder começar com essa estrutura, é muito mais fácil. Então, o que a gente também deixa aqui para os profissionais não precisa começar a carreira de vou ver como vai ser. Não, já tem os profissionais adequados te auxiliando. E aí eu trago para a minha experiência, sei lá, 14 anos, quando eu escolhi a clínica, eu tivesse passado por uma mentoria de carreira e tivesse estruturado tudo isso, teria sido muito mais fácil. Eu alcancei o que eu gostaria dentro da minha profissão como objetivo, mas eu tive que ir aprendendo ali de todas as formas possíveis e muitas vezes sozinha. E quando a gente tem essa comunidade, como também temos aqui dentro do Lifetime, tudo isso, não vou dizer mais fácil, mas tudo isso se torna mais organizado e mais claro. Então, é isso que esses profissionais também, nossos colegas aqui da área de saúde, que seria importante que eles levassem aí para as carreiras mesmo a partir de agora. Excelente. E é por isso que o eBoss Lifetime existe como esse ecossistema completo de gestão e desenvolvimento de carreira para profissionais de saúde e terapeutas autônomos. E aqui você vai encontrar tudo o que você precisa: agenda, finanças, marketing, CRM, planejamento estratégico, a mentoria para o desenvolvimento da sua carreira e uma comunidade dedicada para você crescer com segurança e com prosperidade. Então, se você quer sair da sobrevivência e construir a sua carreira com solidez, venha fazer parte aqui da nossa comunidade Lifetime. Então, agradeço esse momento com vocês. E trazer o Lifetime aqui é saber que nós estamos cuidando dos profissionais de saúde. Nós sabemos da importância de nós profissionais cuidarmos dos nossos pacientes, mas quantas vezes nós deixamos de lado o cuidado com a nossa própria carreira. Então aqui o que nós trazemos é esse cuidado também com a carreira dos nossos clientes, dos nossos profissionais da saúde. E agradeço esse momento com vocês, especialistas na área, por trazerem conhecimento tão importante e tão rico para os nossos profissionais. E encerramos aqui o nosso momento do Lifetime Cast. E continue acompanhando, porque tem muito mais conteúdo extremamente importante para você, profissional de saúde.